Bom, pessoal, eu sou o Valério, sou nefrologista e me deram uma missão aqui para falar sobre injúrias renais, especificamente, mais sobre a injúria renal aguda. Isso, na realidade, é um tema para um curso. Não dá para a gente esgotar esse assunto e nem é esse o objetivo dessa palestra que eu vou falar para vocês, tá? O objetivo é a gente falar um pouquinho sobre qual é a abordagem do paciente com insuficiência renal, com a injúria renal que leva à insuficiência renal, principalmente as agudas, e algumas terapias, principalmente a terapia de renal substitutiva, como diálise, que nós vamos falar um pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos começar pela definição. A gente tem que saber o que é que nós estamos falando, né? Então, a injúria renal aguda ela é caracterizada por uma síndrome, pela diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento das escórias nitrogenadas. Ou seja, o glomérulo ele vai filtrar lentamente, ele vai filtrar devagar e, por consequência disso, vai aumentar as toxinas sanguíneas que nós produzimos normalmente. Uma maneira da gente ver isso é o aumento da creatinina sérica. Nós vamos falar um pouquinho sobre creatinina daqui para ali na frente. Entre 0,3 e 1,5 o valor basal em 48 horas. Isso é uma definição, nem sempre a gente vai ter a creatinina basal desse paciente. Se você está lá no pronto-socorro fazendo atendimento, mas esse é um parâmetro. Se você tiver a creatinina basal, de 0,3 a 1,5 o valor em 48 horas. E o débito urinário menor do que 0 ml por quilo hora em 6 horas, tá? Ali está 96, mas está em 6 horas. Corrijam isso aí, por favor. Então, 0,5 ml por quilo em 6 horas vai dar mais uma pessoa de 60 quilos, vai dar mais ou menos 30 ml, vamos dizer assim, por hora. 6 horas ele vai ter que urinar menos do que 200 ml em 6 horas. É um sinal de alerta para que esse paciente possa ter uma injúria renal aguda. E aí eu vou parar um pouquinho para a gente vai fazer uma conversa boa sobre a creatinina, tá? Aqui tem um tarado aqui de um nefrologista que tatuou creatinina no braço, em creatinina we trust, né? Nós confiamos na creatinina. E a creatinina é uma toxina que vem principalmente dos músculos, que ela é produzida continuamente. E o rim é o órgão que retira essa toxina do organismo. Então, a creatinina é um exame que você consegue fazer no sangue sérico. Ele é barato, é acessível em quase todos os laboratórios. E quando a gente vê que a creatinina ela está aumentando, você está autorizado a falar que esse paciente está com insuficiência renal, uma vez que ela é retirada exclusivamente pelo rim. Mas aí nós temos algum problema com a creatinina. Ela é um excelente marcador de função renal, mas ela é um péssimo marcador de função renal precoce. No início da insuficiência renal, ela não é tão boa quanto ela é mais na frente. Geralmente, enquanto você não perde 50% da função renal, ela não começa a subir. Por isso é que é importante lá na definição, na doença aguda, a gente vê essa diferença em tempo. Eu faço uma creatinina antes e uma 48 horas depois, ou 24 horas depois, nós vamos ver isso mais na frente. Então a diferença de creatinina ou a deficiência do débito urinário, do volume urinário, é que vai basear a aguda. Porque quando a creatinina começa a subir, ou ela já chega, se você está lá no pronto-socorro e ela já chega muito alta, ou esse doente é um paciente com insuficiência renal crônica, ou esse paciente ele é um paciente com insuficiência renal crônica agudizada, ele já tinha uma doença renal crônica num nível intermediário e alguma coisa afetou esse rim e ele aumentou, ou esse paciente ele apenas tem uma insuficiência renal aguda, tinha um rim perfeitamente normal e essa creatinina vai subir muito lentamente. Então, embora ela seja o que nós temos de melhor até hoje, a ciência está há anos procurando um grande marcador de função de lesão renal precoce e a gente não consegue descobrir.
todo congresso tem alguma coisa, N-Gal. Nós temos hoje a inulina, mas ela é caríssima, ela marca precocemente, mas ela só mais para bancada, para quando faz pesquisa, porque ela é muito cara. Então, voltamos aqui o que a gente tem, a creatinina, tá? Então, nós temos só para relembrar, a creatinina é o que nós temos de melhor, mas ela não é um grande marcador de função de lesão renal precoce, e sim mais tardia. Por isso, essas diferenças que nós vamos ver aqui. Uma das soluções que a gente usa é o CKD-EPI, que eu vou falar para vocês aqui. Isso aqui tem num aplicativo, esse aplicativo aqui, vários aplicativos, tem o Calculate, que é de graça, que vocês têm todos os cálculos aí, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Esse que eu uso, que é o da National Kidney Foundation, que é o CKD-EPI de 2009, ele é o método preferencial hoje que a gente usa. Ele é muito simples, tá? Tem outras fórmulas também aqui mais complicadinhas. Aonde você vai chegar e o paciente realmente tiver uma creatinina já elevada, isso é importante. Esse aqui já vai te dar uma noção de quanto que está a função renal, de quando a creatinina já chegou elevada. Você põe esse aplicativo, vê aqui a creatinina sérica, a idade do paciente, se é homem ou se é mulher, e se é negro ou não negro. Com isso aqui, você vai botar isso no aplicativo, vamos dizer aí, uma simulação. Paciente com 3 de creatinina, com 50 anos, mulher, branca, você vai chegar ali num cálculo ali de 15 a 20% de função renal. Isso é importante, porque a gente sabe que com menos de 10% de função renal, nós vamos ver isso lá na frente, já é indicação até de fazer diálise, né? Então esse é o aplicativo que a gente usa, só recordando, quando a creatinina chega para você no pronto-socorro já é elevada. Creatinina de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, chega até 15 de creatinina, às vezes o paciente já é uma lesão antiga ou uma lesão crônica agudizada. Na insuficiência renal aguda, em que o rim sofreu algum tipo de lesão há pouco tempo, já não funciona bem, a creatinina vai custar a subir. E nós temos esse critério aqui, que é o critério de Akin, né, que é em inglês, né, insuficiência renal aguda, a injúria renal aguda, ela tem 3 estágios. Na realidade, gente, isso aqui a gente vai usar mais quando o doente está internado ou ele está na UTI. Acontece que é o tema daqui do que nós estamos falando, que é mais uma abordagem inicial do paciente em pronto-socorro, nem sempre vocês vão encontrar no pronto-socorro um hospital com vaga na UTI ou com vaga na enfermaria, e às vezes você vai ter que acompanhar esse paciente no ambulatório, na emergência mesmo, internado na emergência. Então, aqui você vai ver o seguinte, que no estágio 1, nós vamos agora destrinchar um pouquinho a definição lá que a gente falou no início. Você tem um aumento da creatinina sérica de 1,5 a 1,9 vezes a base, que é uma creatinina anterior à internação, ou de poucos dias, ou do dia que ele internou para o dia que ele estiver lá, 1 ou 2 ou 3 dias que ele estiver lá em observação no pronto-socorro. Então, ele é o estágio 1, 1,5 a 1,5 vezes a creatinina basal, ou se ele tiver, né, uma redução do débito urinário menor do que 0,5 ml por quilo de 6 a 12 horas. Mais ou menos igual ao que a gente tinha visto lá em cima. Esse é o estágio 1. O estágio 2, quando está 2 ou até perto de 3 vezes, 2,9 vezes, e com o mesmo débito urinário de 0,5 kg por hora. Você vê que esse paciente está agravando, você já começa a ter um olhar um pouco mais crítico desse paciente. Esse paciente, então, esse merece logo ser internado, pelo menos na enfermaria, para acompanhar isso aonde vai chegar. E o estágio 3 é quando a creatinina sérica está pelo menos 3 vezes a basal. Queria só falar para vocês que a creatinina normal, ela é geralmente 0,6, 0,7 até 1 para mulher, 0,8 a 1,2 para homem. Então, se é um homem que está com uma creatinina de 3 e você está 3 vezes o normal, você já pode até usar aquela fórmula lá anterior que eu usei, do CKD-EPI, e
Mas esse paciente é um paciente que está evoluindo mal. A creatinina está subindo muito, ou então ele está com um débito urinário menor do que 0,3 por quilo em 24 horas, ou menos de 50 ml de urina em 12 horas. Esse é um paciente que precisa bastante atenção, porque ele pode estar correndo risco de vida e a gente vai ter que avaliar isso. Então, com a creatinina, a gente vai fazer a definição e a gente fez o diagnóstico baseado apenas na creatinina, tomando esses cuidados da insuficiência renal aguda, entender que a creatinina ela é tardia, ela sobe devagar na aguda, e na crônica, às vezes, ela já chega muito alta aqui, ou se tem uma aguda já de muitos dias, às vezes o paciente já veio transferido de um outro hospital, já chegou com a creatinina muito alta, aí sim, aí você fica mais fácil de fazer o diagnóstico e estadiar esse paciente, em que grau que ele está e que risco que ele está correndo. Muito bem. Então a gente destrinchou bem a creatinina aqui e vamos para frente. Quando você chega o paciente com insuficiência renal, você vai ver o seguinte, que a maioria das vezes que você vai receber esse paciente é pré-renal, tá? E nós vamos falar um pouquinho, 60%, 35% é renal e 5% pós-renal. Isso é do total de pacientes que você vai ver no pronto-socorro, essa é a incidência. Mas isso tem umas variáveis, né? Se você chegar um senhor de 80 anos, uma dor suprapúbica, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e você palpa uma bexiga já, um bexigoma, né? Uma bexiga já repleta, você já começa, ele não é o 5%, né? Nessa faixa etária, para homem, o mais provável é que ele seja pós-renal. Então, isso aqui é só para você ter uma noção de como é que chega no hospital esse tipo de paciente. Mas tem que ver as características, ao contrário, uma mulher jovem não deve ser pós-renal, ou ela é pré ou ela é renal. Mas tudo pode acontecer, medicina não é uma ciência exata, vai depender muito da anamnese que você vai fazer esse é o exame físico que nós vamos falar aqui na frente. Então aqui eu listei, só para a gente orientar, as principais causas de doença pré-renal. Se nós temos o rim, nós vamos classificar ele como um filtro, vamos dizer que o rim é um filtro, ele é um filtro, ele está filtrando as impurezas do nosso sangue, principalmente a creatinina. Olha, gente, são centenas de impurezas. A gente está falando na creatinina porque a gente consegue mensurar ela, a gente conhece, e ela é exclusivamente de excreção renal, e aí por isso a gente direciona para ela, mas são muitas, né? Então, se ele é um filtro e não está funcionando bem, nós temos que pensar o que está acontecendo. A pré-renal, na maioria das vezes, é por diminuição da taxa de filtração glomerular. O filtro está mal. O que está acontecendo? Ou você está com pouco líquido, pouco sangue passando ali, então a hipovolemia é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Está desidratado? Esse paciente fez uma hemorragia? Esse paciente está com diarreia, está com vômito, está perdendo líquido? Esse paciente é um grande queimado, do que você não consegue repor o que ele está perdendo de perdas insensíveis para o ambiente, já que ele perdeu a pele e aquilo ali vai evaporando, a pele segura muito líquido dentro da gente. Desculpe aqui, eu botei hipertensão, mas é hipotensão, onde está escrito hipertensão, foi um erro de digitação, é hipotensão. Então, os quadros que causam hipotensão vão também causar insuficiência renal, e geralmente no início é pré-renal. É lógico, se você tem um filtro, vamos ver o filtro da sua casa. Você tem um filtro e você está ou passando pouco líquido nele, ou não tem uma pressão para vencer a resistência natural desse filtro, esse filtro vai filtrar mal. Então, é isso. Nós temos, então, na hora que a gente lista as principais causas, a gente precisa vamos lá na anamnese, no exame físico, vai ser importante para você pensar nessas causas. Mas pense sempre que é alguma coisa que está dificultando a taxa de filtração glomerular. Listando, então, as hipovolemias, de uma maneira geral, as hemorragias, as doenças gastrointestinais, o grande queimado,
e qualquer caso e qualquer patologia que dê hipotensão. Vamos falar mais um pouquinho lá na frente sobre isso também. Entretanto, se essa insuficiência renal, pré-renal, ela não é revertida, se esse paciente demora a te procurar, ou se quando te procura você não consegue reverter ela por um motivo ou por outro, ela pode virar uma insuficiência renal intrínseca do próprio parênquima, porque aí já há uma lesão, o mais comum dela é uma necrose dos túbulos renais, a famosa necrose tubular aguda, por demora, por isquemia dos túbulos, e ele perde a função dele, que é de reabsorver bem aquelas toxinas e aqueles líquidos, e aí ela entra já em insuficiência renal mesmo, intrínseca do próprio parênquima. Outras causas que não sejam a insuficiência renal pré-renal, que não foi tratada a tempo ou não foi diagnosticada a tempo, nós temos as nefrites intersticiais, que são muito importantes, geralmente é medicamentosa, tá? Desses medicamentos, o que é mais comum que a gente vê em pronto-socorro é o uso de anti-inflamatório não esteroides, tá? Geralmente uma pessoa que tem foi no ortopedista ou teve algum grau de dor de coluna ou teve algum acidente e ele vai tomando os anti-inflamatórios. Poderia listar aqui os mais comuns, o diclofenaco, a nimesulida, o ibuprofeno, o cetoprofeno, arcóxia, meloxicam, cada um desses tem dezenas de laboratórios diferentes, com nomes comerciais diferentes, mas sempre, nunca deixa de perguntar na sua abordagem se o paciente que chegou para você ver, se ele usa algum tipo de anti-inflamatório. Tem vários outros, o próprio antihipertensivo, o IECA, inibidor da IECA, o BRA, IECA, aminoglicosídeos, e uma lista enorme que eu não vou listar todas, mas o que a gente vê mais comum é anti-inflamatório mesmo. A gente tem que pensar em doença autoimune, né? Como eu disse, depende muito de quem chega. Às vezes tem uma paciente lá que é uma mulher jovem, que já tem uma artrite, uma artralgia migratória, está com edema, está com a urina espumando, você vai pensar numa glomerulopatia, ou num lúpus, ou numa artrite reumatoide, e uma série de doenças autoimunes que poderiam lesar o rim, e isso tudo vai fazer parte da sua anamnese e da sua investigação. Alguns tumores, né, também pode ser infiltrar no rim, um dos mais que atinge mais é o mieloma múltiplo, né, que aí você vai ver também a faixa etária do mieloma múltiplo, se o paciente... Mieloma múltiplo é uma coisa que confunde muita gente, porque dá muita dor óssea, às vezes dá até fratura espontânea óssea, e o paciente está tomando um anti-inflamatório. Então, volta e meia, você fala, está tomando anti-inflamatório? Estou, porque eu tenho muita dor. E às vezes você fala, pronto, fechei, esse paciente está com insuficiência renal porque toma anti-inflamatório. Mas na hora que você vai investigar, e tem como investigar isso tem que ser uma aula à parte, ele está com mieloma múltiplo, com lesões de cadeias leves, por entupimento do rim, por proteínas anormais, tá? Você tem as doenças vasculares, as vasculites, a microangiopatia, estenose de artéria renal é uma coisa que você pode ver também. Então aqui falamos sobre lúpus, doenças pós-infecciosas, né? Muito comum também, geralmente em criança ou adolescente. Às vezes ele tem lá uma glomerulonefrite difusa aguda, ele teve uma lesão de garganta 10, 15 dias atrás, tudo faz parte da sua anamnese. E aí ele vem com uma síndrome nefrótica. E aí a gente, que também é uma aula à parte, mas lembrando para vocês que a síndrome nefrótica é um paciente que chega com edema, hipertensão, hipercolesterolemia e urina espumando por perda importante de proteína, geralmente proteinúria acima de 3,5 gramas. E aí você vai ter que ver as causas de síndrome nefrótica, que pode ser autoimune ou pode ser mesmo glomerulopatias primárias, né? Então, tudo isso a gente precisa pesquisar. O paciente pode também estar por hipotensão, porque ele está com febre, está com uma sepsemia, leucócito lá em cima. Esse paciente está taquicárdico, tem febre, tem hipotensão,
Vai dar insuficiência renal? Vai, esse paciente tem que entrar com antibiótico logo, vai ter que internar, uma sepsemia é uma das opções, tá? E o paciente já, às vezes, muito grave, que chega para você, já meio algum quadro muito grave, uma cardiomiopatia, já com lesões de múltiplos órgãos, que pode afetar o rim também. Isso tudo aqui nós vamos falar mais um pouquinho. E o pós-renal, que é o rim, basicamente o rim não tem uma deficiência, mas ele está obstruído, tá? O mais comum é cálculo, né? A nossa região aqui tem bastante cálculo. E tem pessoas que nascem com um rim só, ou tem um rim só funcionando por algum motivo, perdeu o outro rim. E quando você obstrui o único rim dele, e aí ele vai entrar em insuficiência renal, porque você vai entrar em anúria e insuficiência renal. Agora, recentemente, nós pegamos um paciente interessante, ele estava com cálculo nos 2 rins. Eu acho pouco provável que ele tenha feito o cálculo obstruindo os 2 rins ao mesmo tempo. Provavelmente obstruiu um, ele não procurou, o paciente não procurou auxílio, e depois obstruiu o outro, ele ficou sem nenhum. Então, chegou a fazer diálise, desobstruíram, aí é um quadro cirúrgico, e ele voltou saiu da diálise sem precisar, com rim normal. Ele não teve nenhuma sequela desse rim. Pensar sempre em próstata, né? Homem idoso, sempre pensar em próstata. Próstata é muito comum no pós-renal, você vai avaliar esse paciente, ele geralmente chega lá às vezes com uma infecção urinária, ardência na hora de urinar, dificuldade, poliúria, está urinando. Ah, você está urinando? Não, estou urinando muito, eu acordo 20 vezes à noite para urinar. Poxa, isso está errado. É porque ele está urinando só quando a bexiga dele está tão cheia, que vence a resistência e ele urina um pouquinho e a bexiga está sempre cheia, ao ponto do rim não conseguir mais filtrar porque ele não está extravasando essa urina. E tumores, né? Sempre pensar em tumores, ou um tumor compressivo do rim pós-renal, ou mesmo um tumor de bexiga que esteja dificultando ali intrínseco da bexiga ou de algum órgão dessa região. Vamos passar então. Bom, vamos para o quadro clínico. Gente, do quadro clínico eu queria falar para vocês o seguinte, a gente falaria aqui semanas sobre isso tudo que eu estou dizendo, mas eu quero tentar dar uma abordagem prática para vocês. O quadro clínico eu vou dizer o seguinte, qual é a função do rim? Vamos lá, vamos listar ele. Ele desintoxica, ok? Ok, ele é um filtro que desintoxica. Então, se você está com o rim filtrando pouco, você vai ter o sintoma de intoxicação. Sintoma de intoxicação, para quem já bebeu um pouquinho demais, já foi numa festa aí, já ficou numa ressaca daquelas bravas, sabe o que é uma intoxicação. Você bebeu demais, se intoxicou com álcool, no outro dia você está com dor de cabeça, você está com náuseas, você está com vômito, você está com diarreia, mialgia, anorexia, astenia, é isso aí, está intoxicado. Esse paciente, um dos sintomas é intoxicação. Agora, isso depende do grau do nível de insuficiência renal, porque até assintomática ele pode estar, porque até você se intoxicar, você precisa acumular toxina dentro desse paciente. Aí a gente volta lá no início para ver creatinina, essas coisas todas. Mas se você vê um paciente, se uma das principais funções do rim é desintoxicar, um paciente com sinal de intoxicação e com os parâmetros de creatinina elevada ou em elevação, você fala, poxa, ele está entrando, é um quadro clínico que você tem que suspeitar, tá? Sempre lembrar da oligoanúria, né? Geralmente o paciente vai chegar, ele vai fazer a triagem, ou a família ou a enfermeira vai falar, doutor, tem um paciente ali que eu acho que está com problema de rins. Por quê? Porque ele está urinando pouco. Isso é verdade, em 50% dos casos é assim que ele chega. Tomar cuidado, que tem muitas vezes o paciente tem insuficiência renal, mas continua com uma boa diurese. Nós temos um serviço grande aqui de hemodiálise, pacientes crônicos, que eu tenho alguns pacientes em diálise há um tempo, que ele perdeu a função de tirar a toxina do organismo, mas ele não perdeu a função de tirar líquido, ele consegue urinar. Então, tirar a toxina é uma das funções e fazer o equilíbrio hídrico do paciente é uma outra função do rim, que ele pode perder ou não. Em ele perdendo essa função junto com
a função de tirar as toxinas, o que ele vai acontecer? Ele vai ter edema. Edema é muito comum, porque se ele está urinando pouco, ele está tomando líquido. Então, edema é uma das coisas que você vai sempre procurar. Tá certo? Obviamente, e também, se o rim faz o papel de fazer, fazer o equilíbrio eletrolítico do paciente, esse paciente pode ter algum distúrbio eletrolítico. O principal deles que a gente tem que procurar sempre é o potássio, porque o potássio mata. Quem estudou lá na fisiologia, como é que as células funcionam, bomba de sódio, potássio, se você tiver excesso de potássio, o paciente pode morrer, desculpe, por parada cardíaca. E aí, o potássio, você tem que procurar esse potássio, porque o rim é o grande órgão que retira o potássio do organismo. Então, hiperpotassemia é uma coisa que você tem que procurar, junto com outras deficiências, como hipocalcemia, que pode também matar, mas dando tetania, hipomagnesemia e algumas outras não tão agudas assim como o potássio, que eu acho que a gente tem que focar no potássio. Distúrbio ácido básico, o rim também faz a retirada do excesso de ácidos que a gente produz normalmente. Então, geralmente, o paciente com insuficiência renal é um paciente acidótico, ele tem uma acidose metabólica, tem um pH baixo com diminuição do bicarbonato e às vezes fica tão baixo o pH que ele pode correr risco de vida. Então, às vezes, você vai ter que repor bicarbonato desse paciente se você tiver uma gasometria lá no seu hospital que você vai estar vendo. Os quadros cardíacos são muito comuns evoluir com insuficiência renal. Claro, o coração é uma bomba. Se ela começa a funcionar mal, 25% do débito cardíaco vai para o rim. Então, se ele entra numa arritmia cardíaca, por exemplo, e não consegue mandar esse sangue para o rim, vai diminuir a taxa de filtração glomerular e a gente vai entrar lá na definição de aumento de creatinina ou diminuição de débito urinário. Então, as arritmias cardíacas, ou um infarto, uma fibrilação atrial aguda, qualquer tipo de arritmia que vá comprometer o equilíbrio hemodinâmico, se fizer qualquer instabilidade hemodinâmica com hipotensão de origem cardíaca, você tem que procurar também. Fora outras patologias, como pancreatite, que também você pode ter aquela necrohemorrágica com perda de líquido, cirrose. Então, assim, para a gente não estender demais, só recordando, qualquer coisa que diminui o débito cardíaco, seja por falta de volume, falta de força do coração, você vai ter a insuficiência renal associada. Bom, o diagnóstico, vamos lá na creatinina novamente. Já falamos bastante sobre ela, não vou falar de novo. Mas eu queria falar da ureia. Geralmente a ureia está associada à creatinina e eu queria falar da ureia. A ureia, ela só é importante se a creatinina estiver alterada. Porque tem algumas patologias que aumentam a ureia com a função renal preservada. São algumas. Vou te dar um exemplo. Uma hemorragia digestiva que não esteja fazendo um comprometimento hemodinâmico do paciente. Essa hemorragia digestiva, o intestino vai começar a absorver aquele sangue e vai aumentar a ureia. Qualquer caso de hipercatabolismo vai aumentar a ureia. Então, a ureia é importante se você tiver aumento da creatinina. E quando você chega lá na frente, na insuficiência renal já no estágio mais avançado, ela é muito importante. Porque a ureia acima de 200 é um dos parâmetros para a gente ver se o paciente está entrando nos riscos de uremia, sangramento digestivo, tamponamento cardíaco, acidose importante. Ureia acima de 200, o normal até 40, já com a creatinina elevada, é um dos parâmetros que a gente pode indicar diálise no paciente, porque ele está começando a correr risco de vida. No diagnóstico, quando você entra o paciente, então nós falamos de pré-renal, renal e pós-renal. Um dos grandes problemas que a gente tem no pronto-socorro, uma vez que você faça o diagnóstico que esse paciente tem uma insuficiência renal aguda,
é você saber se ela é renal ou se ela é ainda pré-renal. Lembrando que a pré-renal ela é reversível. É uma fase que você, se você corrigir o que está acontecendo, você pode evitar que ela entre numa fase posterior, mais difícil de tratar e de controlar. Então, a excreção de sódio é uma coisa interessante para você ver. Você vai pedir o sódio urinário do paciente e vamos raciocinar comigo. Se no pré-renal o problema é hemodinâmico, é tudo que a gente falou aqui, mas o túbulo renal ainda está preservado, o que o organismo vai fazer? Ele vai buscar o sódio para dentro, que junto com o sódio volta a água, para tentar equilibrar o que está acontecendo lá, ou uma hipotensão, uma desidratação. Então, o sódio urinário fica baixo. Quando você tem dúvida se é renal, você pode pedir no laboratório o sódio urinário. Sódio urinário, a princípio, é pré-renal. Sódio urinário baixo, porque é reabsorvido, é renal. E sódio urinário alto já é renal. Por quê? Já lesou o túbulo e ele, embora o organismo receba a ordem de reabsorver sódio, o túbulo está lesado e não consegue. Então você vai ter um aumento de sódio na sua urina, tá? A fração de excreção de sódio é onde você dosa o sódio urinário com a creatinina urinária, o sódio sérico com a creatinina sérica. É uma continha que tem nesses aplicativos, gente. Eu não botei aqui, senão eu ia estender demais. Já até falei para vocês sobre o Calculate, aí, tem no UpToDate, tem no Whitebook, todos eles têm essa fração de excreção de sódio. Ela também é um pouquinho mais, fidedigna do que a excreção de sódio puro. Eu vou falar um pouquinho no final sobre isso aqui. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. E também ver, como eu disse, que pode ter acidose, pode ter alterações de eletrólito, creatinina, tudo faz parte da pesquisa e o EAS é muito importante porque o EAS ele vai te dar uma série de dicas também. Será que tem proteína nessa urina? É uma glomerulopatia? Tem sangue nessa urina? É uma urina inocente? Vai falar mais sobre vai falar um pouquinho mais a favor de pré-renal? Tudo isso está dentro do diagnóstico. E a imagem, o ultrassom, né, muito importante para a gente. Você deve sempre evitar de pedir qualquer exame contrastado, seja a antiga urografia excretora, como hoje as tomografias renais com contraste, porque elas são nefrotóxicas, né, e pode piorar o caso do paciente. Então, você pode, se houver necessidade, peça algum exame não contrastado. E o mais disponível, o mais simples é o ultrassom, que vai pelo menos te ajudar em duas coisas importantes. Se é pós-renal, né? Se tem algum quadro obstrutivo, ele vai te ajudar bastante. Ou se ele é crônico. Uma vez que o rim crônico, na maioria das vezes, nem todas, obviamente, o rim vai estar diminuído de tamanho. Então, o paciente chegou lá com a creatinina alta e um rinzinho já murchinho, um rim a 5, 6 centímetros, esse paciente provavelmente é crônico e nós não estamos pensando mais em agudo. Ele pode até ter agudizado uma insuficiência renal crônica anterior. A biópsia faz parte do diagnóstico nos casos das síndromes nefróticas e nefríticas, né, que a gente não falou muito da nefrítica, que é a hipertensão e hematúria macroscópica, muitas glomerulopatias, doença de IgA, Puberger, e às vezes o paciente chega já num quadro grave, que a gente chama, a pior delas são as glomerulopatias crescênticas, que o paciente às vezes chega em anúria, com um ultrassom com um rim normalzinho, proteinúria, ou se tiver pelo menos uma oligoanúria, dá para a gente medir proteinúria importante, ou hipoalbuminemia, e às vezes você fala, poxa, isso aqui deve ser uma glomerulopatia crescente, onde a lesão já aguda, e aí você tem que entrar com corticoide alta dose, isso também já seria o tema para uma outra aula. Mas a biópsia seria mais, não no caso de pronto atendimento, mas já no caso de paciente internado, mas entraria aqui no diagnóstico de alguns casos. Às vezes, só a biópsia vai diagnosticar a doença certa, em alguns desses casos das síndromes nefróticas e nefríticas, e às vezes ela vai me dar o diagnóstico e o prognóstico desse paciente. Bom, aqui eu queria voltar um pouquinho para a gente fazer um resuminho da pré-renal, da renal, né? Da intrínseca aqui, leia renal. Então, se o sódio urinário está menor do que 10, o túbulo está bom, está legal, está absorvendo,
Então, esse paciente deve ser pré-renal. Você pode pedir isso no laboratório enquanto você está lá hidratando o paciente ou fazendo algum procedimento. A fração de excreção de sódio é aquele outro que eu disse, que é você pega o sódio urinário e creatinina urinária, sódio sérico, faz uma continha que tem lá no aplicativo, você, simplesinho, você só vai botando quanto que deu, ela vai te dar o sódio urinário menor do que 1 ou maior do que 1. Acontece que se você está dando diurético, que é muito comum, às vezes você vai pegar o plantão de outro colega e falar, eu vou fazer o só, eu vou ver se esse paciente é pré-renal ou renal. Às vezes eles falam essa história de uso da furosemida, principalmente. Estou dizendo, vamos fazer ele urinar para o rim não parar e já está dando diurético. Ele mascara esses dois exames e aí o melhor é você fazer a fração de excreção da ureia, que é você tem que ter a ureia sérica, ureia urinária, creatinina sérica, creatinina urinária, faz uma continha também, deu menor do que 35 e aí já não influencia tanto o diurético, menor do que 35 é pré-renal, fala a favor de pré-renal, e maior que 50% fala a favor de pós-renal. Tá? Densidade urinária e osmolaridade é importante, porque se esse túbulo ainda está preservado, ele vai dar uma osmolaridade maior, vai ficar mais osmótico, vai ficar mais concentrado. Perdeu essa capacidade, a urina vai passar direto, vai ficar menos osmótica e menos densa. Então, osmolaridade alta e densidade alta fala a favor de pré-renal, baixa fala a favor de pós-renal. E os cilindros, o EAS, eu já tinha falado lá, uma urina inocente, sem muito problema, fala a favor de pré-renal. Uma urina com hematúria, proteinúria, cilindros hemáticos, cilindros já vão falar mais a favor de uma lesão renal já estabelecida. Vamos falar um pouquinho do tratamento. O tratamento já é outra... eu não vou me estender demais no tratamento, porque o tratamento vai ser baseado no diagnóstico que você fez lá em cima, tá? Então, uma vez que você já fez a imagem, você detectou se é pré-renal, renal ou pós-renal, a gente vai partir para o tratamento. Fez o ultrassom aqui já de uropatia obstrutiva, mostrando o rim aqui com cálculo aqui já bastante obstruído. O problema maior é quando o outro não está funcionando, né? Aí que a creatinina vai subir mesmo. Porque enquanto você tiver um rim funcionando, a creatinina não vai aparecer. Então, o que eu queria dizer, esquece um pouquinho a hemodiálise, eu vou falar na frente, saiu errado aqui. Nós vamos falar assim, se é pré-renal, você fez o diagnóstico pré-renal, você vai saber o que aconteceu. Está hipovolêmico, ele está, vamos colocar volume. Tudo isso tem nesses aplicativos de quanto que você vai botar. Nas primeiras horas vou botar 20 ml por quilo, depois vou fazer manutenção de soro fisiológico. Isso aí existe isso em qualquer aplicativo desse, orientando a vocês, mas tem que repor volume no paciente de acordo com a idade, com o sexo. Porque, principalmente, lembrando vocês de novo, essa fase ela é reversível. Mas, e se ele tiver com uma arritmia cardíaca? Você tem que reverter essa arritmia cardíaca. E se ele tiver com sangramento? Você tem que identificar esse sangramento, é cirúrgico, não é? Então, assim, na hora que você lista o diagnóstico e você vai ver o que aconteceu, você, na realidade, você vai reverter o quadro de acordo com o diagnóstico que você fez, não é mesmo? Aí eu vi que é uma síndrome nefrótica com proteinúria elevada, talvez eu não tenha acesso à biópsia, será que já vale? E essa paciente está em creatinina subindo e anúria, talvez. Se você não tiver um nefrologista à mão, vale a pena pulsar essa paciente com corticoterapia, que você pode tirar ela de uma insuficiência renal definitiva e a rapidez, ou transferi-la para um serviço mais especializado. Mas dependendo do diagnóstico, você vai reverter esse quadro, se é renal ou pós-renal. E o pós-renal é o desobstruir, né? Se é um paciente com hiperplasia de próstata, está com uma bexiga enorme, e você passa uma sonda, em pouco tempo você pode reverter esse quadro sem precisar colocar o paciente numa terapia renal substitutiva. Recentemente tivemos um quadro de um senhor que chegou lá com mais de 10 de creatinina,
e com uma bexiga enorme, passamos uma sonda, ficamos na dúvida, vamos dialisar, não vamos? Porque se você olhasse o CKD-EPI dele lá, estava dando menos do que 10% dos rins funcionando, menor do que 10% de rim funcionando, já é uma das indicações de diálise. Já estou adiantando aqui a próximo tema. E aí você fala, poxa, eu passei a sonda, no outro dia a creatinina dele já tinha caído, em poucos dias ela estava normal, não houve nenhuma lesão naquele rim, sem precisar colocar o paciente, foi só desobstruir esse paciente, tá? Se a doença já está estabelecida, necrose tubular aguda, o ideal é internar esse paciente, né? Ver que fase que ele está, 1, 2 ou 3. A fase 3 merece até uma terapia UTI. A fase 2 talvez internar a enfermaria. A fase 1 acompanhar, tentar reverter talvez no próprio ambulatório que a gente conversou lá em cima, tá? Então, dependendo do que você vai encontrar, você vai tratar eliminando a causa. Tirando a hipovolemia, a hipotensão, tratando a sepse com antibiótico, corrigindo os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, corrigindo a instabilidade hemodinâmica. Você, se ainda for pré-renal, você consegue reverter esse paciente. Se não, esse paciente talvez precise ficar internado. Quando você já estabelece a insuficiência renal já estabelecida, às vezes ela demora de 7 a 30 dias para reverter esse quadro, para voltar o rim a funcionar normal. Você tem que dar um tempo para aquele túbulo que está necrosado se recompor, e às vezes o paciente fica ou em tratamento conservador, que a gente chama, ou em tratamento de diálise, que é o tratamento mais agudo. Quero só lembrar aos senhores que todo paciente com insuficiência renal, que em algum momento teve insuficiência renal aguda na vida dele, é um paciente que potencialmente pode desenvolver insuficiência renal crônica lá na frente. Merece uma visita ao nefrologista pelo menos uma vez por ano, para ver se esse rim ele vai se portar bem nos próximos anos. Tem estudos bastante robustos dizendo que ele é um candidato maior a ter insuficiência renal crônica nos próximos 10, 20, 30 anos do que o paciente que nunca teve uma injúria renal aguda na vida. Bom, agora sim vamos falar de diálise, né? O que é a diálise? A diálise a gente chama de terapia renal substitutiva. A nefrologia é a especialidade que, talvez a única, em que o paciente chega com o órgão parado, grave, e a gente tem de imediato um tratamento para oferecer para o paciente. Eu trato muito paciente com insuficiência hepática, cirrose, etc. E eu fico vendo eles praticamente morrer ali na frente da gente. Eu falo, poxa, se tivesse uma máquina ou alguma terapia igual eu tenho para o rim, esse paciente poderia viver mais alguns anos ou até sair daquela fase aguda que ele está, de uma hepatite aguda. Infelizmente não tem, mas o rim tem. Você tem tanto a diálise, que é considerada uma terapia renal substitutiva, quanto você tem nos pacientes que cronificam o transplante renal, que é um dos mais fáceis de ser feito, muito mais fácil do que o transplante de pulmão, de fígado, de coração. Tá? Então, quem precisa de diálise? Vou pegar esse quadrinho aqui. É o paciente acidótico, que você não está conseguindo reverter. É o paciente que tem um potássio muito alto e você não está conseguindo reverter. É o paciente que está com sinais graves de intoxicação, lembra da ressaca lá que eu falei? É o paciente que está muito hipervolêmico, está com excesso de líquido, o rim não tá abrindo e ele está ficando hipervolêmico ao ponto de correr risco de vida dele. E os pacientes com uremia, né, que é aquela clássica, um clássico de uremia com flap, vômito, enjoo, que a gente já estudou isso aí, não poderemos falar isso depois. Então, se o paciente está nesse nível e está com o CKD-EPI lá que eu falei, menor do que 10, ureia acima de 200, ou está no estágio 3 do AQIM, que a gente falou lá, é um paciente que a gente tem, e com essas urgências, a gente tem que pensar em dialisar esse paciente, ok? Nós temos dois tipos, diálise é troca, diálise é retirar toxinas, refazer o equilíbrio hidroeletrolítico,
Diálise refaz o equilíbrio ácido-básico do paciente. Ela tira toxina, tira potássio, repõe o que tiver baixo, sódio ou cálcio, e ainda joga bicarbonato para dentro, corrige a acidose. Nós temos 2 métodos que também são assuntos à parte, mas que eu vou dar uma pincelada muito rápida, a gente já está acabando, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal. Vou falar aqui, a diálise peritoneal, nós temos aqui um desenhozinho, onde a gente vê um líquido aqui, limpinho, que vai para dentro do peritônio do paciente. O peritônio é uma membrana natural semipermeável. Se você põe um líquido aqui sem toxinas e o peritônio está muito vascularizado, cheio de toxinas, você tem uma tendência de vir do sangue para repor por difusão essa toxina aqui para dentro, assim como se aqui está com muito potássio, aqui tem pouco potássio, aqui tem cálcio, sódio, bicarbonato, você consegue puxar do sangue do paciente o que tá fora do padrão, ele vai saturando aos poucos, você fica ali algum tempo e esse líquido é jogado fora e você vai renovando isso de várias formas, ou continuamente, ou através de uma máquina que a gente pode fazer isso programado, isso aí é um tema para uma aula também, mas só falar para vocês que existe, tá? O que a gente conhece mais, que é mais falado, é a hemodiálise, tá? Que em vez de ter o peritônio, a gente tem esse filtrinho aqui, ó. Na realidade, em vez de ser o peritônio um filtro natural, esse filtrinho chamado capilar, ele vai passar o sangue do paciente aqui e vai, junto com o líquido que vai passar nessa membrana semi-impermeável, ele vai retirando aos poucos toxinas, vai retirando excessos de eletrólitos e vai recompondo o equilíbrio ácido-básico do paciente e também retirando o excesso de volume, caso esse paciente esteja demasiado. Eu consigo fazer isso tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, sendo que na hemodiálise é mais eficaz do que a peritoneal, porque um simples apertar de botão dessa máquina eu consigo programar em quanto de líquido que eu quero tirar esse paciente e realmente salva a vida do paciente. Aqui eu fiz uma foto antes do paciente entrar, tudo branquinho, as linhas aqui, né? O serviço está lá, não sei se vocês já conhecem, alguns de vocês já devem conhecer, já passaram por mim. Quem não conhece, nós estamos à disposição lá para mostrar. E aqui, já vermelhinho, é o sangue, o paciente já está aqui, já começou. E aqui, o sangue passando pelo filtro, nas linhas aqui, e ele fica ali. As diálises, geralmente a gente tem 3 tipos de diálise. Aqui em Ubá, a gente consegue fazer a diálise curta, que é a diálise, a short dialysis, que é a diálise curta, é 2 horas todo dia. As primeiras 2 horas é a hora que tira mais toxina, a gente consegue, depois vai saturando um pouco o filtro, ele vai lentificando. Então a gente faz todo dia 2 horas nos pacientes que têm hipercatabolismo e nos pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, que a gente não consegue tirar volume, precisa tirar volume, mas ele está hipotenso ou está usando amina vasativa em UTI. A gente faz a diálise SLED, que é a slow, né, que é a diálise lenta, que a gente faz programa para 6 ou 8 horas, essa diálise que a gente faz, a gente vai tirar menos líquido em mais tempo, para que não haja instabilidade hemodinâmica. São os 2 métodos. Existem outros métodos com maquinários mais que são próprios, mas que não vem o caso aqui, até porque a gente não tem poucas UTIs de ponta que tem essa, que é para fazer uma diálise para paciente mais instável, muito chocado, diálise de 24, 48 horas ou dias fazendo a diálise continuamente, mas aí precisava de um outro tipo de material que a gente não tem aqui. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Tentei falar no tempo que me deram, até passei um pouco sobre tudo. Acho que cada um desses temas aí merece
uma aula à parte, eu fico aí à disposição aí do Álvaro, do grupo aí, para quiser que a gente volte para um outro dia, ou se eu puder dirimir alguma outra dúvida, eu fico à disposição de todos. Muito obrigado e vamos estudar.